Olá, turma! Hora de trabalhar. Vamos fazer a correção das atividades de língua portuguesa, semana 2, 7, 6. Abra sua apostila na semana 2 de língua portuguesa, ok? Vamos lá. Crianças, existem algumas palavras chamadas conjunções, que são muito importantes na escrita. Elas, como o nome diz, fazem a união das palavras para que a escrita seja melhor compreendida. Elas assumem ideias diferentes de acordo com a escrita. Abaixo temos alguns exemplos para melhor compreensão. Então, aqui, gente, são as conjunções, tá? As palavras que a gente fala que são conjunções. Essas palavras, elas vão nos dar a ideia de causa, de consequência, de conclusão, de explicação, tá? De tempo, de comparação, de oposição e várias outras coisas. E aqui, ó, elas servem para quê? Elas servem para unir as frases uma com a outra, as ideias uma com a outra, as palavras uma com a outra, e tornar o texto de melhor compreensão, tá? Para que o texto fica melhor, para que as pessoas possam compreender. Então, vamos lá. Causa, explicação. Por que, pois, por, visto, como, por causa de, pois e que. Pois que, pois, tem uma vírgula aqui, ó, que. Consequência, conclusão. Tão, tal, pois, portanto. Ah, não, aqui é pois que. Eu acredito que aqui seria pois que. Pois que. Por causa de, pois que. Aqui, consequência, conclusão. Tão, tal, pois, portanto, assim. Aqui é pois só, viu? Finalidade. Para, porque, para que. Por que veio porque aqui, porque aqui? Porque aqui é causa, ó. É aqui finalidade, então dá no mesmo, viu? Condição. Se, caso, mediante, sem, salvo. Oposição. Mas, porém, embora, contudo. Comparação. Como, qual, assim, como. Tempo. Quando, enquanto, apenas, ao. Conformidade. Conforme, segundo, como. Alternância, ou. Adição, e, nem, mas, também, não só. Mas também aqui, ó, junto, viu? Mas também, não só. Exemplos aqui. Eu adoro maquiagem, mas tenho alergia, né? Então, eu adoro maquiagem, mas aí veio a oposição. Mas tenho alergia. Estudou muito, portanto, irá bem na avaliação, né? Então, veio aí né, uma consequência. E se estudou muito, vai fazer uma boa avaliação, né? Vamos almoçar, porque estou morrendo de fome. As palavras grifadas são chamadas de conjunções, porque completam a frase. Porque, veja, por exemplo, essa primeira. Se não tivesse o mas aqui, ó, ficaria: eu adoro maquiagem, tenho alergia. Fica faltando alguma coisa, né? Atividade 1. Complete as frases com as conjunções. Use o quadro acima para localizar. Aquele quadro lá que nós lemos. Li este livro. Não gostei dele. Então, uma conjunção de oposição. Eu joguei aqui o mas você pode pôr, se você colocou, por exemplo, portanto, dá certo também, viu? Desculpa, portanto não, desculpa. Porém, viu?
porém, embora, tudo dá certo aqui, viu? Que é oposição. Li este livro, mas não gostei dele. Ou li este livro, porém, não gostei dele. Hoje é meu aniversário, portanto, vou festejá-lo. Uma consequência. Aqui, chova, faça sol, irei à praia. Conformidade e alternância. Eu coloquei aqui, conforme chova ou faça sol, irei à praia. O outro, eles são pontuais, chegam sempre cedo. Uma causa. Então, pois, chegam sempre cedo. A outra, saio contigo, vejo televisão. Alternância, o ou, né? Ou saio contigo, ou vejo televisão. Entrei na cantina, almocei com a professora. Adição. Então, qual vai ser? Aqui dá o E. Entrei na cantina e almocei com a professora. Né? Aí dá certo. 2. Leia o texto e marque as conjunções. Eu aqui já até deixei marcado aqui, viu, gente? A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. O que aqui, ó, tá? Pode marcar isso aqui também. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Então, vocês notam aqui que essas palavrinhas chamadas conjunções, elas estão, né, dando mais sentido ao texto aí. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Este menino é mesmo um caso de poesia. Então, aí, gente, eu já deixei marcado, né, as palavras que são consideradas conjunções, ok? Próximo. Atividade 3. Coloque na cruzadinha as palavras que deram origem às palavras ao lado. Então, aqui nós temos uma cruzadinha e aqui nós temos umas palavras. Essas palavras que estão ao lado, elas são derivadas das palavras que vão... dos desenhos aqui, ó. Aqui, por exemplo. Isso aqui é um disco. Qual a palavra que está aqui que originou da palavra disco? Discoteca. Então, aqui vai dar discoteca. Uma letra em cada círculozinho, viu? Disco é a palavra primitiva, tá? Primitiva. A gente fala primitiva. Discoteca é a palavra derivada, certo? Vamos ver aqui. Aqui é o quê? Um milho. Qual a palavra que deriva de milho? Milho é primitiva, a palavra é primitiva. Qual que vai derivar? Milharal. Açúcar. Açúcar é palavra primitiva.
Qual a palavra derivada de açúcar que está aqui? Açucarado. Então, açucarado. Aqui, pelas gravuras que a gente está vendo e pelas palavras aqui, ensopado, né? Por causa dessa fumacinha. Então, ensopado. A sopa. Aqui, a cara de um índio, né? Então, qual a palavra que vai originar? Indígena. Bom, agora vamos nas horizontais. Tem aqui, ó. Não, vamos ver aqui primeiro. Peixe. Então, o que vai originar de peixe? Peixaria. Já tem um A aqui, ó. Peixaria. Depois vem aqui. Aqui tem um sapato. Qual a palavra que vai originar da palavra sapato? Sapateiro. Então, já tem o A e já tem o I. Certo? Facinho, né? Então, agora, vamos ver o que pede. Observe. A palavra ferro é uma palavra primitiva. Dela deriva a palavra ferreiro. Portanto, a palavra ferreiro é derivada. Sol é uma palavra primitiva. Dela deriva a palavra solário. Portanto, a palavra solário é derivada. Então, aquela palavra que origina de outra palavra, a gente fala que é derivada. E aquela palavra que deu origem a uma outra palavra, a gente fala que é primitiva. No quadro abaixo estão as palavras derivadas. Escreva as palavras primitivas. Então, vamos ver. Gramado. Veio de quê? De qual a palavra? Grama. Caixote. Da palavra caixa. Cadeirante. Da palavra cadeira. Ventilador, da palavra vento. Gelado, da palavra gelo. Agulhada, da palavra agulha. Então, aqui são as primitivas, aqui são as derivadas. Muito bem. Então, acabou. É isso. Corrige direitinho, capricha na letra, tá? Beijos.